Pronto, pessoal, iniciando a gravação então da aula Direito Processual Civil 1. O tema de hoje é saneamento e organização do processo. Na aula passada, nós falamos sobre mais uma fase do processo, uma fase muito importante, que é a fase das providências preliminares. As providências preliminares basicamente servem para que se verifiquem as condições de validade da ação judicial até aquele momento. Com as providências preliminares, há a ouvida do autor, se for o caso, ou a verificação pelo juiz da possibilidade de julgamento. Então, no primeiro momento que o juiz se depara com a condição de analisar se a ação já pode ser julgada no mérito ou não, é logo após as providências preliminares, logo após a ouvida do autor, logo após a verificação dos efeitos da revelia, é que se verifica a necessidade ou não da produção da prova, né? Eu estou entrando, acho que um pouco antes, né, do horário, 18h45, a hora da aula. Mas eu estou apenas fazendo esse resgate aí do que a gente viu na aula passada. Lá a gente viu a possibilidade de julgamento do mérito de maneira mais completa, né? A extinção do processo também como um todo e também a possibilidade de julgamento parcial no mérito. Obviamente, se há um julgamento parcial no mérito ou uma extinção parcial no mérito, é porque houve aí por parte da ação um pedido, né, dois ou mais pedidos, um pedido cumulativo, uma cumulatividade simples aí do pedido, em que um pedido já pode ser resolvido naquele momento. Nós falamos, inclusive, de cumulatividade, né? Na hora que tratamos da petição inicial. Então, imagine, o autor faz dois pedidos, quanto a um dos pedidos, o juiz já tem condições de julgar, ele vai fazer isso na fase do julgamento conforme o estado do processo. Então, logo após as providências preliminares, se adentra essa fase aí de julgamento conforme o estado do processo. Essa fase de julgamento conforme o estado do processo, que enseja o julgamento antecipado no mérito, a extinção antecipada, o julgamento parcial no mérito, a extinção parcial, ela não é obrigatória, certo? Por que ela não é obrigatória? Porque vai depender das circunstâncias da causa. Qual a principal circunstância para que haja o julgamento conforme o estado do processo? É não haver necessidade de produção de provas. Não haver necessidade do processo continuar com a instrução probatória, com a verificação da veracidade de uma informação, de um documento, com a ouvida de testemunhas. Então, se não há essa necessidade, se o julgamento já pode ser feito nessa fase, aí sim, adentra-se ao julgamento conforme o estado do processo. E qual o objetivo da aula de hoje? É verificar a fase seguinte. Então, em não ocorrendo o julgamento antecipado do mérito, ou a extinção antecipada do mérito, pois não, Efrazinha? Queria falar. Sim. Viva a voz. Quer que tem minha voz? Tá. Tá me ouvindo? Tá. Tá cortando, tá o quê? Diga aí. Bom, então vamos voltar lá. Em não havendo o julgamento antecipado do mérito, em não havendo a extinção do processo e havendo uma hipótese de extinção parcial ou julgamento parcial, o processo vai inevitavelmente para a fase seguinte, que é a fase que a gente vai analisar hoje. É a fase de saneamento e organização do processo, que é uma fase fundamental dentro do processo. Fundamental. E a gente vai entender como é que funciona essa fase. Primeiro, vamos retomar para que fique claro isso, certo? Fique absolutamente claro.
a fase de julgamento conforme o estado do processo, que é anterior, ela não precisa acontecer. Então, eu posso passar direto das providências preliminares para a fase de saneamento e organização do processo. Quando é que eu vou passar direto da fase de julgamento, de providências preliminares para a fase de saneamento e organização do processo? Eufrosina, eu vou ativar o seu mudo aqui, porque eu acho que você está com algum problema aí no seu computador, certo? Então, deixei ela no mudo. Se precisar falar, é só dizer no chat, tá bom? Quando é, então, que eu vou fazer essa ligação direta entre as providências preliminares e o saneamento e organização do processo? Quando não for o caso de julgamento conforme o estado do processo, quando não for o caso de julgamento antecipado do mérito, quando não for o caso de extinção antecipada do mérito, ou não for o caso de extinção parcial ou julgamento antecipado parcial no mérito, certo? Agora, em havendo julgamento conforme o estado do processo, ainda assim pode haver a necessidade do saneamento e organização do processo. Em que situação, havendo a fase de julgamento conforme o estado do processo, vai haver a necessidade do saneamento e organização? Quando esse julgamento antecipado, julgamento conforme o estado do processo, ele for apenas parcial. Então, em duas hipóteses, o saneamento e organização do processo vai acontecer. A primeira hipótese é não havendo possibilidade de julgamento conforme o estado do processo. A segunda possibilidade é, havendo julgamento conforme o estado do processo, ele for apenas parcial, ele for apenas de uma extinção parcial ou de um julgamento antecipado no mérito parcial. Nessas duas situações, você pode passar a fase de saneamento e organização do processo. Ficou claro? Então, vamos adiante. Para que serve o saneamento e a organização do processo? Saneamento, como o próprio nome diz, ele vai arrumar o processo. Ele vai sanear o processo, ele vai limpar o processo. O que é que a gente chama de limpar o processo? É deixar o processo em termos e pronto para julgamento, certo? A intenção é organizar quais os próximos passos que a gente deve tomar no saneamento e organização do processo. E por que é tão importante esse momento? Primeiro, é importante porque na fase de saneamento e organização, a fase de saneamento e organização é o último momento em que o autor pode aditar, modificar o seu pedido e a causa de pedir. A petição inicial, ela guarda, ela fixa os limites do julgamento. O juiz vai julgar de acordo com aquilo que foi pedido pelo autor, de acordo com aquilo que o autor informou no processo, né? Só que ele pode modificar o pedido, ele pode modificar a causa de pedir até certo momento. Até a emenda da petição inicial, até a citação do réu, para ser mais exato, né? Ele pode modificar o pedido, modificar a causa de pedir. Por quê? Porque o réu ainda não foi citado, né? Então, enquanto o réu não tiver sido citado, o autor sozinho pode modificar o pedido, pode modificar a causa de pedir. Porém, depois da citação do réu, ele também vai poder modificar o seu pedido ou a sua causa de pedir se o réu concordar. Então, o réu, depois de citado, pode concordar com que o autor modifique a sua petição inicial, modifique o seu pedido ou modifique a sua causa de pedir. Só que isso tem um limite. O limite é justamente o saneamento do processo, a fase de saneamento do processo. Onde é que tem isso? Artigo 329
inciso primeiro, antes da citação do réu, e inciso segundo, depois da citação do réu. Então, no Código de Processo Civil, no artigo 329, inciso 2, vai ter o seguinte: ó, o autor poderá, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir. O que é a causa de pedir? É fatos e fundamentos jurídicos, certo? Ou seja, ele pode modificar a petição como um todo, com o consentimento do réu, assegurado contraditório, mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Então, até o saneamento, o autor pode requerer a modificação de sua petição, seja com relação a fatos, seja com relação a fundamentos jurídicos, seja com relação a pedidos. Contudo, após a citação, ele só vai poder fazer isso com o consentimento do réu. É o réu que vai dizer a ele que ele tem o direito ou não de modificar esse pedido. Uma vez consentindo o réu, devem ser obedecidas todas as regras relativas ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, o réu poderá se manifestar no prazo da contestação, que é de 15 dias, e poderá também produzir provas suplementares ou requerer a produção de provas suplementares, provas que não estavam presentes inicialmente na contestação, tá certo? Então, muito importante essa fase do saneamento. Agora, observe, dizer que existe uma fase de saneamento do processo não desobriga o juiz a sanear o processo desde o início. O saneamento, a atividade de saneamento do processo ocorre desde o momento em que o juiz analisa a petição inicial, desde o momento em que o juiz faz o juízo de admissibilidade da petição inicial. Ao fazer o juízo de admissibilidade, o que ele está fazendo, basicamente, é verificando os pressupostos processuais, as condições de validade da ação, tudo isso dentro do princípio de sanear o processo a todo momento. O mesmo ele faz quando recebe a contestação, quando analisa preliminares, quando verifica se foi obedecido a ampla defesa e o contraditório. Tudo isso ele está a todo momento saneando o processo. Só que existe uma fase específica para isso. Existe um momento adequado de você, uma vez ouvido o autor, uma vez ouvido o réu, tomadas todas as providências preliminares e realizados os julgamentos que forem necessários, ele vai organizar o processo de tal forma que o permita julgar o processo sem ofender nenhuma das garantias individuais das partes daquele processo. Então, ele vai fazer isso no saneamento e organização. O capítulo que trata especificamente sobre saneamento, o artigo, desculpa, que trata do saneamento e organização, é o artigo 357 do Código de Processo Civil. O artigo 357 vai delimitar o que é feito no saneamento e organização do processo. Infelizmente, alguns juízes até negligenciam um pouco o saneamento do processo por culpa até do advogado. O advogado tem que entender que o saneamento do processo é o momento em que o juiz vai se comunicar com as partes acerca do que ele quer do processo, do que ainda está pendente de se realizar no processo. Então, se você escuta o juiz nesse momento, se você lê com calma o despacho saneador, que é como a gente chama o despacho de saneamento do processo, você vai saber ali até expressamente, mas também nas entrelinhas, se o juiz está precisando de mais informações para julgar favoravelmente ao seu caso. Se o juiz tem alguma dúvida que está deixando ele ali preocupado, deixando ele incerto, né, com pouca certeza em relação a algum aspecto que você apresentou na sua inicial.
Então, o despacho saneador é feito com esses objetivos aqui. A gente vai ver que tem outras formas de sanear o processo. Tem outra forma de sanear o processo. Mas, via de regra, isso acontece através de um despacho, certo? Vamos ler o artigo 357, com calma. Artigo 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, quais são as hipóteses do capítulo? Julgamento conforme o estado do processo. Julgamento integral. Deverá o juiz, em decisão de saneamento e organização do processo, primeiro, resolver as questões processuais pendentes, se houver. Então, se houver alguma questão processual que não foi decidida ainda no processo, o juiz vai ter que decidir nesse momento, vai ter que dizer nesse momento. O que é uma questão processual? Uma questão processual é decidir, por exemplo, sobre o ingresso de um assistente litisconsorcial, alguém que quer participar do processo junto com o autor ou junto com o réu. É a decisão sobre legitimidade da parte ou não, que foi colocado lá na contestação e ninguém falou nada. É alguma das matérias das preliminares previstas no artigo 337, a fim de regularizar a situação processual. Ora, foi alegada nulidade de citação. Se eu deixar para analisar essa nulidade de citação só na sentença, eu vou produzir uma série de atos que serão anulados junto com a anulação da citação, se esse argumento for considerado válido. Então, eu não posso simplesmente deixar para decidir depois as questões do artigo 337, aquelas preliminares previstas no artigo 337, que eu posso estar negligenciando uma análise que será fundamental para a continuidade do processo, né? Então, o saneamento, ele começa primordialmente analisando, e aí é importante, você que vai fazer concurso para juiz, né, tem que saber a ordem dos elementos aí do despacho saneador, na sentença também, tudo tem uma ordem pré-determinada que você deve seguir, sob pena de atropelar decisões. A primeira decisão que você tem que tomar, o primeiro obstáculo que você deve superar dentro do processo é o obstáculo processual, né? É aquela decisão acerca de matéria processual que você deve dar a fim de poder avançar no mérito, a fim de poder chegar no mérito, chegar no objeto, no coração da demanda, né? Por isso, a análise dessas questões processuais pendentes é feita primeiramente, lá no despacho saneador do processo. Eu falo despacho saneador, mas é de fato uma decisão, né? O juiz decide acerca das questões processuais, decide acerca dos meios de prova, tem força decisória o despacho saneador, certo? Segundo objetivo do saneamento do processo, saneamento e organização, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Só é uma preocupação do despacho saneador. Ora, se o processo avançou além das providências preliminares, se não houve julgamento conforme o estado do processo, se não houve extinção nem julgamento do mérito no processo como um todo, é porque resta uma parte que precisa ser provada. E tudo que é provado dentro do processo é fato. Eu só preciso provar o fato, eu não preciso provar o direito, né? Quanto ao direito, eu interpreto o direito, mas o fato eu preciso provar. Alguns autores falam de exceção a essa necessidade de prova do direito, que é em relação à legislação municipal, que você deve provar a existência da legislação municipal, e da legislação alienígena, né? Da legislação de outros países, você precisa também provar a existência da legislação desse país. Mas, via de regra, o que se prova é um fato, né? Então, eu preciso delimitar as questões de fato. O que é delimitar as questões de fato? É dizer o seguinte: quais desses fatos são verdadeiramente controversos? Se você escuta uma história do autor, da sua petição inicial, e escuta uma história do réu, você tem que analisar esses dois discursos, essas duas histórias, para identificar o que é que nelas
têm de comum, e aí, portanto, é incontroverso, né? Não tem controvérsia com relação àquele fato. E o que é controverso? O que é que gerou a discórdia? Né? Lembra dos textos, né, do Carnelucci? A discórdia. Onde é que os dois corações eles se separam? Né? A discórdia é que tem que ser ressaltada no despacho saneador, no momento da decisão de sanear o processo. Ali eu vou definir onde é que os relatos do autor e do réu eles são discrepantes. Em sendo discrepantes os relatos, os fatos não se coadunando, eu preciso necessariamente produzir uma prova de algum desses fatos aí para dizer qual é verdadeiro e qual não é, ou se os dois são errados. Né? Eu não provo necessariamente que o fato de uma das partes está certo ou está errado. Não. Eu vou encontrar a verdade sobre aquele fato controverso. E vou pressupor que os demais fatos, aqueles em que há concordância, eles não precisam de prova. Eles já foram resolvidos. Certo? Então, se, por exemplo, é uma discussão sobre o direito à divisão de bens de uma união estável, e as partes, tanto o requerente quanto o requerido, admitem, mesmo que tacitamente, mesmo que não expressamente, mesmo que tacitamente admitam que estão em união estável, eu não preciso provar isso mais. Não há necessidade de eu dizer que no despacho saneador que considero como fato controvertido a existência de união estável, porque os dois já reconheceram isso, né? O que é que eu vou reconhecer como controverso? Com quem vai ficar o cachorro da família, com quem vai ficar o carro, com quem vai ficar a casa. Isso é controvertido, porque o autor diz que o cachorro é dele, a mulher diz que o cachorro é dela, o autor diz que ganhou o carro em herança, a ré diz que o carro os dois compraram, e aí fica a controvérsia gerada. E é só essa controvérsia que vai levar o processo adiante. Por isso, eu não vou produzir todo tipo de prova. E aí é o que fala a segunda parte do inciso 2. Especificar os meios de prova admitidos. Especificar o meio de prova é dizer o seguinte, olha, para esse fato controvertido, eu só tenho como meio de prova, só tenho como provar esse fato através desse meio, desse instrumento probatório. Eu quero provar o dano material sofrido. Para eu provar o dano material sofrido, quanto vale um bem, por exemplo, que se perdeu, né? Um prejuízo causado lá sobre um bem inestimável, um bem infungível, né? No direito civil, bem infungível, aquele bem inestimável. Bom, eu só posso fazer isso através de uma avaliação. Então, eu preciso chamar um perito para dizer quanto é que vale uma obra de arte valiosa que se perdeu, certo? Eu vou chamar testemunha para isso? Por quê? A testemunha não vai me dar essa informação. Quem vai me dar essa informação é um perito. Do mesmo jeito, se eu vou analisar o convívio social de um casal, se eu vou verificar se há uma união estável numa relação entre homem e mulher, não adianta eu chamar um perito para isso. Eu vou chamar uma testemunha. Eu quero ouvir testemunhas. Eu vou usar um meio de prova específico para prova do convívio social entre um homem e uma mulher, né? Então, o meio de prova tem que ser adequado ao fato que eu quero provar, ao fato controvertido. Por isso que está no mesmo item, como obrigação do despacho saneador, você delimitar as questões de fato e especificar os meios de prova. Ora, quais são os fatos controvertidos, quais os meios que eu posso me servir para provar aquele fato controvertido, para provar quem tem razão acerca daquele fato controvertido, ou se nenhum dos dois tem razão, certo? Terceiro objetivo da decisão de saneamento é definir a
distribuição dos meios de prova. Perceba, uma coisa é você definir o meio de prova com base nos fatos controvertidos. Outra coisa totalmente diferente é você dizer a quem compete provar. Isso é distribuir o ônus da prova. A gente tem uma regra geral no processo civil, que vocês conhecem, se não conhecem, estão conhecendo agora, de que aquele que alega o fato deve prová-lo. Essa é a regra geral. Se você alega um fato, você deve prová-lo. Eu estou alegando que fulano foi que bateu no meu carro. Prove que foi fulano que bateu no seu carro. Eu não vou jogar essa prova para a parte contrária. Certo? Teve até Meu Deus do céu, eu assisti um filme muito bom na Netflix de um caso real. E falou basicamente, era um filme sobre. Quem tiver assistido, me ajude. Foi um filme sobre um jornalista, uma pessoa que negava o Holocausto. Acho que é Negação o nome do filme. Negação. Se não me engano, é isso. Negação. Era um intelectual, um professor, tal, que negava a existência do Holocausto. E esse professor, ele foi rechaçado, né, por uma outra professora de uma faculdade e tal. E aí essa outra professora disse, não, isso é um absurdo, começou a dizer que era invenção que ele estava fazendo. Então, esse sujeito ingressou com ação judicial em face, lá na Inglaterra, em face da professora, alegando aí calúnia, difamação, foi difamação a acusação, né? Aí, veja só, veja como é que funciona diferente os ordenamentos jurídicos no mundo, né? Aqui, se eu alego que houve uma difamação ao meu nome, eu tenho que provar a difamação. Eu tenho que dizer, olha, eu fui difamado, está aqui o que ela disse, está aqui a verdade. O ônus da prova é meu. E um dos embates que tem lá com o advogado da causa é justamente isso, porque no direito americano, salvo engano, essa professora era americana, no direito americano, assim como no brasileiro, quem alega tem que provar. Já no direito inglês, não. Ele entra lá com ação judicial sem provar. Ou seja, o autor da ação não precisaria provar que não existiu o Holocausto. Ele não precisava fundamentar a sua tese. Quem tinha que provar que o Holocausto existiu era o réu. Bem interessante, né? Aqui no Brasil, é importante dizer que a gente está falando lá no âmbito penal, aqui é no âmbito civil, né? São instâncias diferentes, realidade diferente. Aqui no direito civil, no direito processual civil, mais especificamente, a regra geral é de que quem alega o fato deve provar. Regra geral. Só que existem exceções, certo? Existem situações em que você vai inverter o ônus da prova. Inverter o ônus da prova. Por que é que se justifica uma inversão do ônus da prova? Se justifica, muitas vezes, por haver um desequilíbrio entre as partes. Esse desequilíbrio pode ser em relação à pessoa do autor e do réu, pode ser um desequilíbrio subjetivo, não? Professor, é válido, é válido a contratação de um perito técnico em expressões faciais, levando à conclusão de que uma pessoa estaria mentindo? É válido. Não existem meios de prova, a gente vai estudar isso quando falar da teoria da prova, pré-determinados, certo? Todo meio de prova é válido, desde que seja um meio, obviamente, que não ofenda a moral, aos bons costumes, certo?
seja um meio de prova legítimo, científico. Todo meio de prova é válido. E é uma situação que pode sim acontecer. Você solicitar aí a produção de uma prova de um especialista em, como é que chama? De expressões faciais, né? Para dizer se está mentindo ou não. Tem uma série muito boa sobre isso, que é... Ah, meu Deus, eu tô rindo de lembrar as séries. E um cara que é especialista em expressões faciais. Lie to Me. Minta para mim, né? Lie to Me, muito bom o filme. E é uma ciência. Tem um brasileiro, inclusive, que tem um canal no YouTube que fala sobre expressões faciais. Ele fala com tanta propriedade, coisas que a gente não entende, que dá vontade realmente de assistir as coisas dele. É bem É interessante. Vitor, é Vitor Santos, o canal é Metaforando. Metaforando, exatamente, metaforando. Muito bom o canal dele. Ele pega situações da vida em comum e vai dizendo, olha, isso aqui mexeu o músculo L3, 2, 4, 3, 8, tem toda uma técnica lá que ele diz que mexeu o Risório, músculo pra cá, risório fez AUB, risório AUB, enfim. risório, como é? Risório? Risório AUB, AU20 e por aí vai. É, bem interessante, bem interessante. Eu queria ser especialista nisso. Eu acho que um advogado que fosse especialista nisso ia sair muito bem. Principalmente nos depoimentos, né, das partes, das testemunhas e tal. É um recurso bem Em, interessante. em, Mas devem algum, ser anos de estudo, né? Oi? em, algum, em alguns vídeos deles, ele cita até Lombroso, a teoria de Lombroso tal. Teoria de Lombroso. É perigoso, né, citar a teoria de Lombroso, assim. Mas é válido, tudo é válido, assim. No, no, não sei, de repente, a gente tem a ideia de Lombroso como um cara que tinha uma visão deturpada do ser humano, né? Ele relacionava determinadas características físicas que acabavam sendo características raciais a determinados comportamentos. Só que ele pode ter algum tipo de relevância em outra área da medicina legal, tal, com observações pertinentes sobre isso, que não estejam necessariamente relacionadas ao fenótipo, mas sim ao comportamento propriamente dito e suas expressões faciais comuns a todo ser humano. Nós, assim como os pavões, nós temos nossos meios de se comunicar por gestos. E esses gestos, muitas vezes, revelam aquilo que a gente tem de melhor e pior. Aquilo que a gente quer omitir, né? Omitir. E aí, trazer isso é bem interessante. Talvez um dia, na minha advocacia, eu chame um especialista desse para poder tirar algumas conclusões. Acho que é muito válido com relação àquelas provas de depoimentos, de falas de pessoas que já morreram, né? Não tem a oportunidade de dizer se um determinado pronunciamento foi verdadeiro ou falso, foi uma galhofa, foi uma brincadeira, né? Tem muito disso. Já, fulano falou que ia matar Cicrano. Cicrano apareceu morto, e aí? Né? Então, essa fala pública, uma vez filmada, pode ser analisada nesse aspecto, se havia veracidade, se não havia veracidade. Mas, em suma, todo meio de prova é válido no direito. Tem um relato, eu confesso que eu não sei a fundo, de um meio de prova que foi utilizado no caso, que foi uma carta psicografada. Psicografada. Foi admitida como meio de prova. Eu não sei dizer se foi esfera penal, civil, não sei dizer. Mas, havendo elementos que auxiliem na busca pela verdade, pelo convencimento, tudo é válido. Tudo, absolutamente tudo é válido. Certo? Não ofendendo moral, bons costumes, esse tipo de coisa. O artigo 373, então, esse artigo fala da nossa regra geral. A regra geral, que é aquele que alega deve provar, simplesmente quanto ao autor, o ônus da prova recai sobre o fato constitutivo do seu direito. Percebam, recai sobre o fato constitutivo.
Já o ônus da prova em relação ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, justamente aqueles fatos que na aula passada a gente falou, que inovam no processo, que trazem coisas novas do processo e necessitam, portanto, de uma réplica. Então, se foi o fato impeditivo, modificativo ou extintivo, quem tem que provar é o réu, não é o autor. O autor prova o fato constitutivo do seu direito. O fato impeditivo, o réu, o autor, com relação a esses fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, pode simplesmente negar, dizer não aconteceram não. Né? Se o réu não provar suficientemente a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ele vai ser ignorado, porque ele não se desincumbiu do ônus que tinha de provar aquele fato. Cada parte tem o seu ônus, cada parte deve, portanto, se desincumbir do ônus da prova do fato, certo? E aí, o parágrafo 1º começa a distinguir situações que merecem um tratamento diverso, merecem um tratamento diferente dessa regra geral, certo? Percebam, sempre baseado em algum tipo de desequilíbrio entre as partes. O que é que diz o parágrafo 1º? Nos casos previstos em lei, por exemplo, casos previstos em lei em que isso muda, direito do consumidor, né? No direito do consumidor, pelo fato de se pressupor a vulnerabilidade do consumidor, há sempre a inversão do ônus da prova. E essa inversão do ônus da prova opera em favor do consumidor. Perceba, não é uma coisa para ser absurda, né? Você não vai admitir a prova invertida em situações que se demonstram de cara absurda. Mas é uma regra do Código de Defesa do Consumidor que o consumidor não precisa provar o seu dano. Ele tem que provar o nexo, né, causal, mas o dano, a extensão do dano, quem deve provar é a parte contrária. Nos casos previstos em lei, ou diante das peculiaridades da causa, relacionadas, quais são essas peculiaridades? Para ficar claro. Relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou, então, a primeira situação é, o que é uma situação peculiar da causa? É o autor ou o réu estar numa situação em que é impossível ou muito difícil dele produzir aquela prova acerca daqueles fatos. Vamos pensar numa situação de, por exemplo, comumente é dado, é de um sócio de uma empresa que foi retirado da empresa por ter cometido algum ato de fraude, sei lá, qualquer ato de infração ao estatuto, certo? Então, percebam, eu tenho 5 sócios de uma sociedade e um dos sócios é expulso da sociedade, ok? E esse sócio expulso entra com ação na justiça para garantir o retorno à sociedade ou uma indenização referente a isso, porque ele disse que não cometeu aquele ato. Ele não praticou aquele ato. Perceba, ele está entrando no processo para dizer que agiu de maneira com lisura. Só que ele não tem mais acesso à empresa. Ele não tem como ir lá buscar os papéis, as informações que estão na empresa. São informações contábeis, livro-razão. Essas informações ficam na empresa. Como ele não é mais sócio, ele não tem poder gerencial sobre esses documentos. Então, o que é que acontece nesse caso? É uma peculiaridade da causa, porque é impossível ou muito difícil para o autor da ação fazer a prova de sua conduta dentro da empresa. O que é que vai acontecer? Inverte-se o ônus da prova. Invertendo-se o ônus da prova, é o réu do processo que terá que provar se aquela alegação do autor é verdadeira ou não. Ok? Vamos para frente. Ou, né, outra situação de peculiaridade, maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Aí poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte
a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Então, a segunda situação, e aí eu acabei lendo toda, é aquela em que a parte, ela tem maior facilidade. Veja só, uma das partes pode provar, tem condições de provar, mas a outra tem muito mais facilidade de provar aquilo. Eu me beneficiei de uma situação dessa com um caso de um trabalhador que não tinha acesso, ela tinha perdido a carteira de trabalho, ele não entendia de informática, não entendia de nada, não tinha guardado documentos da vida do trabalho dele toda. E ele queria pedir aposentadoria e não conseguiu pedir aposentadoria no INSS. O INSS negou o direito ao benefício dele e a gente entrou com a ação sem provas, né? Porque ele não tinha carteira de trabalho, não tinha esse tipo de informação. E tentou obter no Ministério do Trabalho, mas seria muito difícil conseguir essa informação para ele. Né? Ele poderia ir atrás da empresa e do Ministério do Trabalho, é muito mais complicado. O que é que eu fiz? Eu solicitei a inversão do ônus da prova com base nisso, pedindo que não ele, mas o INSS, que é a parte contrária, fornecesse para o processo as informações que tinha sobre o autor. Então, assim, o autor da minha ação, ele poderia ter acesso a essas informações, ele poderia até provar a existência desse vínculo? Poderia. Ele poderia ir atrás de contra-cheque antigo, ele poderia fazer prova testemunhal, tantas coisas que ele poderia fazer para provar o seu vínculo com as empresas em tempo suficiente para a sua aposentadoria, mas seria muito mais fácil e muito mais produtivo que o INSS oferecesse informações deles acerca dos vínculos, das contribuições que existem em nome desse trabalhador, né? E com base nessas informações eu pudesse fazer o pedido da aposentadoria para aquele sujeito e o juiz concedeu. O juiz disse, não, realmente, cabe sim a inversão do ônus da prova aqui. Obviamente, esse processo foi no rito comum, né? Eu corri para o rito comum porque dá mais margem, mais espaço para que seja feito isso, certo? E aí foi obtida a documentação necessária para que ele pudesse ter o provimento da ação, a procedência da ação, certo? Então, só essas duas situações. Evidentemente que isso foge da regra geral. É uma situação que foge da normalidade. Já que foge da normalidade, cabe ao juiz decidir fundamentadamente. Ele tem que fundamentar a sua decisão acerca da inversão do ônus da prova. E ao inverter o ônus da prova, a parte que agora está com o ônus, que sobre a qual recai agora o ônus, tem que ter o direito também de dizer, não, peraí, não é assim. Eu não posso provar isso. A prova tem que ser a parte contrária, ele tem facilidade, ele não tem nenhum impedimento para produzir essa prova. Então, isso tem que ser também garantido a parte contrária. Mas a decisão final sempre vai ser do juiz, acerca da produção da prova. Certo? Parágrafo 2º. Parágrafo 2º diz o seguinte, a decisão prevista no parágrafo 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Aí é aquela situação em que você joga a impossibilidade ou a dificuldade de produção da prova para a parte contrária, para a parte que não era originalmente que teria obrigação com relação à produção da prova. Então, imagine você criar um novo desequilíbrio. Você criou um novo desequilíbrio no processo. Porque aquele desequilíbrio inicial não se sustenta porque o réu, e aí cabe ao réu ou ao autor, né, se houver a inversão do ônus na prova, dizer, olha, está difícil para ele produzir a prova, mas está difícil para mim também. Eu não tenho condições de produzir por isso, por aquilo. Aí ele vai explicar. O documento é muito antigo, a lei só exige que eu guarde esse documento durante 5 anos, eu não tenho mais arquivo, fazer a sua justificativa para demonstrar que ele não tem condições de cumprir aquele ônus, certo? Parágrafo 3º já vai falar de uma novidade aí em relação ao Código de Processo Civil antigo. O Código de Processo Civil novo, ele prestigia muito a autonomia da vontade.
E autonomia da vontade significa, inclusive, a possibilidade de você negociar, né, de você transacionar acerca de atos processuais, né? E aí surge a figura dos negócios jurídicos processuais. O que é um negócio jurídico processual? É algo que é negociado, é um acordo, um verdadeiro contrato entre autor e réu acerca de um ato processual, de uma exigência, de um ônus processual. E nesse caso especificamente, autor e réu podem transacionar acerca desse ônus da prova. Diz o seguinte: a distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando aí tem as exceções, certo? Então a regra é: eu posso ajustar com o réu que ele faça a prova de determinado fato, assim como o autor, o réu pode dizer que o autor, desde que seja de comum acordo. Havendo acordo, isso pode inclusive ser estabelecido em um contrato prévio. Você vai estabelecer um contrato entre partes iguais. Não pode ser um contrato de adesão, né? Mas um contrato entre partes iguais, livres. Você estabelece um contrato que qualquer coisa relativa ao fato daquele contrato será aprovado pelo réu, não pelo autor da ação. E aí, esse negócio jurídico processual é válido, da mesma forma. Quando é que não vai poder ser feito esse negócio jurídico processual? Quando ele advier de um desequilíbrio original entre as partes. E aí, como é que a gente verifica isso? Primeiro, recair sobre o direito indisponível da parte. Se o direito em si é indisponível, você não pode estar transacionando acerca da produção de prova desse direito. Ok? Eu não posso chegar e dizer, olha, vamos fazer um ajuste de alimentos da criança em que quem tem que provar a necessidade da criança é o réu, não é o autor. Quem tem que provar a possibilidade do réu não é o réu, é o autor. Entendeu? É um direito disponível, eu não posso abrir mão. O menor, a criança, não pode abrir mão dos seus alimentos. Ele pode transacionar com relação à forma de prestação desses alimentos, se vai ser pago diretamente, se vai ser depositado numa conta, descontado do salário. Pode transacionar com relação a isso, mas abrir mão de jeito nenhum, certo? Então, se ele não pode abrir mão, ele também não pode transacionar acerca da produção das provas que são essenciais para demonstrar a necessidade e possibilidade dessa criança, certo? Desse menor. Então, sempre que envolver direitos indisponíveis, não cabe o negócio jurídico processual que inverta o ônus da prova. Segundo caso é quando tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Então, se no caso do direito do consumidor, por exemplo, eu disser que não, a partir de agora a prova tem que ser do consumidor. Bom, o consumidor vai ter extrema dificuldade de fazer a prova acerca de um vício do produto, né? O consumidor vai ter dificuldade de provar a extensão do dano, então tem que manter a inversão do ônus da prova. A convenção que trata para terceiro pode ser celebrada antes ou durante o processo, como eu expliquei, né? Ela pode constar de um contrato. Não precisa ser feito durante o processo. Pode constar de um contrato prévio. É algo pouco conhecido das pessoas. Joia? Então, tudo isso a gente está falando aqui em relação ao momento processual, ao momento em que as partes, elas ficarão sabendo, pelo despacho saneador, com quem vai ficar o ônus da prova relativa aos fatos que foram apresentados, certo? Pelo autor e pelo réu. Delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. Aí já são as questões de direito. Porque lá no artigo 10, que vocês viram, em Teoria Geral do Processo, lá no artigo 10, tem um princípio do Código de Processo Civil, que é o princípio da vedação à decisão surpresa, ou proibição da decisão surpresa. O que é você surpreender
no processo. Surpreender no processo é você vir com argumentação jurídica que não foi colocada em nenhum momento. Nem o autor falou sobre essa questão jurídica, nem o réu falou sobre a questão jurídica e você inovou no processo. Então, se o juiz tiver a intenção de debater, de discutir alguma questão de direito que não foi colocada pelas partes, esse é o momento de colocar. No saneamento, ele vai dizer, olha, delimito como questões de direito controvertidas, aqui, necessárias para análise. Aquilo que o autor falou acerca disso, aquilo que o réu falou acerca daquilo, e aquilo que eu imagino que possa ser algo importante para a solução da causa. Então, essas questões de direito, percebam, não é fato, porque não precisarão ser provadas, mas precisarão ser discutidas, precisa ser colocado lá na mesa. Questão de direito. O professor tem direito a uma aposentadoria especial? O autor diz que tem direito a uma aposentadoria especial por força do artigo 46 da Lei 213. O INSS diz que não tem direito, porque o artigo 46 não pode ser interpretado dessa forma. Tem que ser interpretado apenas para quem tem exposição a agente agressivo à saúde ou perigoso. O trabalho do professor é penoso, não é perigoso, não é... Perceberam? É uma discussão sobre a interpretação do dispositivo. Não é sobre a prova, não é sobre o fato. Então, não há necessidade de prova. Mas o juiz vai precisar discutir isso na sua decisão. E aí, no saneamento, ele vai dizer, bom, qual é a questão de direito relevante para o caso? Se o artigo 46 da Lei 8213 de 61 garante ao professor o direito à aposentadoria especial. Ponto. É a questão de direito. Precisa definir o meio de prova disso? Não, porque o meio de prova é em relação a fato, não é em relação a direito. Ok? 5. Designar, se necessário, né, não é uma obrigação, designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento, ela só é chamada se necessária porque há fatos que não dá para provar em audiência. Em audiência, a gente só provará a prova oral. A gente só produzirá a prova oral. Qual é a prova oral produzida em audiência? Esclarecimento de perito, ouvida das partes, que é o depoimento pessoal das partes, e a ouvida da testemunha ou depoimento testemunhal, certo? É o que tem, prova oral, somente. Já a prova documental, pericial, estatística, de expressões faciais, qualquer coisa é feito fora da audiência de instrução e julgamento, portanto, ela não vai acontecer. Nos filmes, eu estou falando muito de filme, né, aqui, acho que eu vou assistir um filme hoje à noite, depois que terminar aqui, né, vou assistir um filmezinho com minha esposa, porque eu estou falando muito de filme e série. Nos filmes americanos, há ouvida de peritos, de pessoas especialistas, né, durante a audiência. Tudo meio que acontece na audiência, né? No direito processual civil brasileiro, o perito só é chamado para uma audiência, para fazer uma prova oral, se o laudo dele, feito anteriormente, tiver alguma obscuridade, alguma coisa que precisa ser esclarecida em audiência. Fora isso, você não chama um perito para audiência. Eu já vi casos de colegas advogados dizerem, é um caso de incapacidade para o trabalho, eu vou chamar uma médica como testemunha para testemunhar sobre a situação clínica dos pacientes dessa espécie. Não adianta. Isso é perícia, certo? Perícia é feita através de laudo. O perito tem que ser nomeado pelo juiz. Você nomeia assistente técnico e vai falar sobre o laudo e ponto, acabou. Você não chama perito para falar sobre conclusões técnicas numa audiência de instrução e julgamento. Não. Você vai chamar testemunhas que presenciaram um fato que aconteceu, um fato da vida comum, certo? E após esse despacho saneador, o que é que ocorre, né?
as partes ficam sabendo desse despacho, dessa decisão de saneamento e organização do processo, e podem pedir modificações dele. Foi determinada a distribuição do ônus da prova para mim. Não, eu preciso poder falar e dizer que não tem como produzir essa prova. É melhor distribuir de outra forma. Ou então dizer para o juiz, doutor, o senhor esqueceu de pedir uma produção de prova testemunhal que eu fiz o pedido lá na inicial. Por isso que o pedido de produção de prova tem que vir na inicial, assim como tem que vir na contestação. Então, lá na inicial, você diz, olha, eu pedi uma produção de prova testemunhal, o senhor precisa marcar a audiência de instrução e julgamento e o senhor não marcou. Qual o prazo para pedir essas modificações do despacho saneador? 5 dias. Está lá no parágrafo 1º. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias. Prazo comum é que autor e réu têm o mesmo prazo, fim do qual a decisão se torna estável. Você não pode mudar mais essa decisão, certo? Há uma possibilidade de você apresentar para o juiz uma proposta de despacho saneador, certo? Então, veja bem, você quer se antecipar, quer dizer para o juiz, doutor, vamos fazer um ajuste aqui, também dentro daquele princípio de autonomia da vontade, vamos fazer um ajuste com relação ao despacho saneador, a produção da prova, o ônus da prova, os meios de prova, os fatos controvertidos, o direito a ser debatido. Vamos fazer um ajuste, os 3. E aí isso pode ser feito simplesmente através de um acordo entre as partes. Aí tem, as partes podem apresentar ao juiz, o parágrafo 2º ali do artigo 357, as partes podem apresentar ao juiz para homologação. Obviamente, o juiz não vai aceitar qualquer coisa, certo? Se tiver alguma coisa lá que ele acha que vai desequilibrar novamente as partes, né, vai tornar o ônus excessivo para uma das partes, ele pode se negar. Então, ele vai apresentar, as partes vão apresentar para o juiz, para homologação, uma delimitação consensual das questões de fato e de direito, a que se refere os incisos 2 e 4, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. Uma vez homologado aquilo, tanto o juiz vai ter que obedecer, quanto as partes vão ter que obedecer. Então, se, por exemplo, se definir lá que é fato controvertido a existência ou não de união estável, esse fato controvertido vai ter que ser levado para uma análise de um meio de prova adequado a isso. E aí o meio de prova que foi acertado pelas partes não foi a testemunhal. O meio de prova que foi regulado lá pelas partes foi prova documental extraída de instituições financeiras. Pronto. Vamos vincular isso? Está vinculado. A prova aceita tanto pelo autor como pelo réu, apta a demonstrar união estável, são documentos bancários. Porque eu não quero produzir prova testemunhal, eu não quero que isso saia para a sociedade, nada. Eu quero que seja feito dessa forma. O autor concorda, o réu concorda, é feito esse ajuste, essa proposta para o juiz, e o juiz homologa ou não, certo? Agora, existe uma outra forma de você chegar num acordo acerca do saneamento do processo. E essa outra forma é uma forma até pouco usada e poderia ser mais usada. É através de uma audiência, certo? A audiência normalmente é chamada, até por disposição de lei, é chamada quando a causa é muito complexa. A causa tem muitos detalhes, muitas informações, pode ser até uma complexidade técnica, né? Algo que o juiz médio não vá conhecer, né? Foge da compreensão dele acerca dessas questões técnicas. E aí se chama uma audiência. Essa audiência vai ser chamada de audiência de saneamento e organização do processo. Para que, em conjunto, juiz, parte autora e parte ré, eles deliberem sobre a forma do saneamento e organização do processo. Então, isso só
só ocorre quando houver uma insegurança do juiz acerca do resultado daquela demanda, certo? Acerca da confecção mesmo do despacho saneador. Aí tem lá, parágrafo 3º do artigo 357, se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer as suas alegações. Essa audiência, ela pode inclusive acontecer com a vida de testemunhas, certo? É uma audiência como qualquer. Agora, depois da audiência, como outra qualquer de instrução. É como se fosse uma audiência de instrução, só que o objetivo não é instruir. Acho que deu algum problema na minha gravação. Como é que está aí a transmissão? Tá boa? Vocês estão ouvindo? Porque deu um alerta aqui. Bom. Estão ouvindo, gente? Melhorou agora? Tudo ok. Tá tudo ok. Bom, beleza. Eu dei um alerta aqui de que a conexão estava meio ruim, mas acho que tá bom agora. Então, essa audiência vai acontecer como uma audiência de instrução, só que a finalidade não é a produção da prova em si. A finalidade é saber que provas são necessárias para o esclarecimento dos fatos da causa, que são muito complexos, certo? O qual é o direito realmente que está se discutindo ali. É uma insegurança do juiz que é retirada a partir desse momento. E, ao contrário do despacho saneador, da decisão que é tomada pelo juiz e colocada no processo para que as partes fiquem sabendo, você saiu da audiência de saneamento e organização, você já sabe tudo acerca do saneamento. Você já sabe as informações. E não vai poder mais pedir esclarecimento. Aqueles 5 dias que você tinha para pedir algum esclarecimento sobre a audiência, ele não existe mais. Certo? Por quê? Porque você ajustou com o juiz e com a parte contrária como seria esse saneamento e organização, certo? Aí tem o número de testemunhas, né, que não pode ser superior a 10 testemunhas, sendo o máximo de 3 para cada fato, certo? Lembrando, testemunha é meio de prova, sendo meio de prova é sobre fatos, não é sobre direito. O juiz pode limitar o número de testemunhas e tal. E as pautas devem ser preparadas com intervalo de 1 hora. É muito parecido com o que ocorre com as audiências de instrução e julgamento, que será objeto de nossa análise na próxima aula. Certo? Na próxima aula nós falaremos, então, sobre a audiência de instrução e julgamento. Por enquanto, fechamos aí o saneamento e a organização do processo. Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Vou deixar vocês mais à vontade, vou parar a gravação para que vocês possam perguntar.